Reserva Aberta – Histórias que não cabem na vitrine. Um videocast do CIDEUS, Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora, com os apoios da Rádio Diana e RUA, Rádio Universitária do Algarve. Olá, o meu nome é Ana Chambel e este é o Reserva Aberta – Histórias que não cabem na vitrine. Hoje estamos aqui com a doutora Sandra Leandro, a diretora do Museu Nacional Frei Manuel do Senac. Vamos inaugurar então o nosso podcast, o videocast, e vamos então dar início à nossa conversa. Primeiro queremos também agradecer, e antes de mais, por ter recebido aqui na nossa casa, que é a casa de todos no fundo, e iríamos então passar às nossas questões. E vamos começar pela apresentação da própria instituição. A professora, gostávamos que fizesse um breve resumo da instituição, da sua fundação, da missão do museu. Sim, senhora. Então, em primeiro lugar, também vos agradeço esta iniciativa tão boa da Reserva Aberta e é um gosto estar aqui a falar convosco. O Museu Nacional Frei Manuel do Senac foi uma instituição que nasceu na República, com a República em 1914. Essa é a sua história, mas tem uma pré-história também que, no fundo, nós podemos remontar a Frei Manuel do Senac, esta figura gigantesca que é atualmente o nosso patrono e que instituiu a Biblioteca Pública em 1803, aqui em Évora. É uma espécie de instituição irmã, e que tinha também gabinetes, que eram gabinetes de curiosidades, raridades, tudo aquilo que ele colecionou, além dos livros, não é? Que era apaixonado. E esta instituição, mas esta instituição em concreto, é produto, como muitas outras no nosso país, da República, e tem um início muito conturbado. Passa por vários passos. Este passo arquiepiscopal onde estamos foi um deles, mas depois também porque dividia o seu espaço com muitas outras instituições, como, por exemplo, a Câmara de Évora, algumas divisões, diríamos nós hoje, da Câmara de Évora, mas também o Governo Civil, a Polícia, etc., não se encontrava aqui muito bem instalado. Então procuraram-se outros espaços e esteve também, por exemplo, no Palácio Amaral, isso já também em virtude de alguma a ação do Grupo Pro Évora, que também incentivou a criação e o desenvolvimento deste museu. E o que acontecia era que o primeiro diretor dividia a sua atividade entre a biblioteca e o museu. E este museu começa a ter outro tipo de direção bem mais forte a partir de 1943, com Mário Tavares Chicó, que é realmente um dos diretores mais carismáticos deste museu e que traz a nova museografia do tempo, não é, para aqui, para o museu. A missão deste museu, a missão é salvaguardar, gerir, estudar as muitas coleções deste museu, porque este é um museu de muitas coleções e, portanto, nós conseguimos contar um bocadinho da história do homem ocidental em escala humana, aqui nestes 3 pisos maravilhosos que temos a felicidade de ter à nossa guarda. Em relação às cronologias também, professora, é interessante perceber essa dinâmica do museu e fazer essa reconstituição numa visita completa ao museu e perceber que conseguimos passar por todas as épocas até à contemporaneidade. E perceber essa dinâmica do museu, que é também muito importante aqui para a nossa cidade enquanto divulgadora de cultura, mas também como lugar de estudo, e esse é também o nosso interesse, perceber as dinâmicas que se passam dentro do museu. E dentro dessa ótica, perceber também os públicos que costumam visitar o museu, se são mais públicos direcionados para, por exemplo, a vertente mais académica dos nossos colegas da Universidade de Évora, se eventualmente são mais visitantes estrangeiros, por exemplo, se há um grupo específico que se possa identificar ou evidenciar mais no momento. Nós temos aqui um público muito diversificado. Temos turistas nacionais, temos turistas internacionais, temos estabelecimentos de ensino de toda a ordem, portanto,
de todos os ciclos de ensino. E temos realmente público mais especializado que nos procura exatamente para estudar as nossas coleções, etc. Portanto, é um público de facto muito variado, mas temos bastante afluência de público estrangeiro. Cerca, e isto são números redondos, mas cerca de 40% e por vezes mais de público estrangeiro. Este é um espaço de conhecimento e é um espaço também de lazer e, portanto, nós temos aqui um público muito variado e temos também, felizmente, os nossos habitués, aquelas pessoas que gostam muito de vir cá porque vêm às nossas atividades e, portanto, vê como é um público muito diversificado. Exato. Em relação ao tipo de conteúdos e ao tipo de temas que são abordados nas obras do museu, há algum objeto, algum artefacto, alguma peça ou alguma exposição que tenha sido, já que estamos aqui próximos do retábulo, mas além desta, sim. Se a professora destacaria alguma coleção em particular que fosse mais... Exatamente, que cause mais impacto. Repare, nós temos aqui desde coleções do Neolítico tão carismáticas como a da Anta Grande do Zambujeiro, até depois estas exposições que nós temos de arte contemporânea até o século XXI. Eu não vou, para não causar melindres, fazer um destaque, não é, de nenhuma das exposição ou exposições que temos aqui preparado e organizado, mas há uma obra de facto que se impõe um bocadinho e que é de facto aqui o retábulo da Sé de Évora, que é uma obra magnífica em qualquer parte do mundo. Portanto, é um conjunto retabular que foi encomendado na Flandres, muito provavelmente a encomenda foi feita ao ateliê de Gerard David, embora haja outras hipóteses também, mas ao gosto peninsular, portanto com a escala da península, que era e não com a escala dos painéis flamengos, portanto é um tamanho maior. A proposta que nós temos aqui atrás, não é? É uma proposta que advém de uma observação da igreja de Nossa Senhora de Santa Maria de Trujillo e que aponta para uma estrutura em S. Portanto, é a história da vida da Virgem, mas com esta organização exatamente uma leitura em S, exatamente, que começa no encontro da Porta Dourada e vai até à morte da Virgem. E, portanto, é uma obra esplêndida que eu espero que muitos possam desfrutar dela. E nessa leitura do papel também de conseguirmos ter a obra disponível a todos, o papel social do museu enquanto o instrumento de formação de cidadãos, de cidadania, de identidade, de memória, gostávamos de perceber exatamente como é que o museu integra essas, no fundo, acabam por ser também fazerem parte da missão do museu e como é que dinamiza, por exemplo, para a comunidade e com que periodicidade, por exemplo, é que existem atividades que possam ser complementares às coleções que tem o museu disponíveis e que são permanentes, neste caso. Para nós é mesmo muito importante que este espaço seja desfrutado por todos, Sim. De facto. E a nossa programação está dirigida exatamente para isso. Nós tentamos ter uma programação muito diversificada, de maneira a que assuntos que não estejam completamente cobertos aqui pelas nossas coleções, que também possam ser tratados de outra maneira e através das atividades. Nós tentamos ter programação praticamente todas as semanas do ano, praticamente todas. Muitas vezes são fins de semana cheios, outras vezes é só um dia desse fim de semana, mas temos realmente uma programação com um ritmo bastante assinalável para a equipa pequenina que nós somos. E no museu nada se faz sem uma equipa, portanto é um trabalho de todos nós. É um trabalho
neste caso colaborativo. Sim. E nesse sentido também perceber como é feita a conservação, sendo que há propostas concretas do museu que levam a conservação também a chegar, por exemplo, aos visitantes. Se tem algo Sim. Fazemos isso. Sim, fazemos isso, sim. Em relação à conservação, já temos um plano de conservação preventiva. Depois temos um conjunto de equipamentos, como por exemplo, para dizer só um, não é? Os termohigrómetros, mas todos os outros equipamentos que nos ajudam a conservar as obras e a salvaguardá-las. E também temos um membro da nossa equipa, não é? Que se dedica exatamente à conservação e restauro, e o que eu vou pedindo a esse membro da equipa é exatamente também algumas atividades de ligação e que as pessoas percebam exatamente a importância dessa valência, que é a valência de salvaguarda do material, salvaguarda material do património. Depois, se o património não é estudado, também não é salvaguardado integralmente, não é? Mas, de facto, há essa parte material que nós tentamos cuidar e divulgar. E em relação a essa ligação que tem a parte, ou seja, integrar todas as valências do museu enquanto uma instituição que integra também pessoas enquanto trabalhadores do museu e depois transparecer, aliás, esse trabalho para a comunidade é um dos pontos que achamos que deve ser bastante valorizado e que, nesse sentido, também acaba por criar uma narrativa ao museu. Não sei se a professora também concorda com esta leitura que podemos fazer, ou seja, essa integração total de todos os quadros do museu enquanto equipa efetiva. Sim, absolutamente. Uma das coisas que eu realmente quis sempre fazer é que todos os membros da equipa participassem e que participem na medida em que são mais... têm valências específicas. Por exemplo, nós temos aqui assistentes técnicos que têm valências específicas na área da literatura, outros na área da história, e, portanto, tirar o melhor partido de cada um, exatamente, e que todos possam dar à comunidade aquilo que tem a sua contribuição e aquilo que tem de melhor. E que, ao mesmo tempo, também sintam esta casa como sua. Todos somos museu. Todos somos museu aqui nesta casa. Em relação e tendo em conta a integração de todos, a professora acha que ainda há alguma invisibilidade que possamos denotar no museu ou que possamos identificar como um silenciamento, quer seja ele histórico, quer seja ele... e vamos para as questões da atualidade de género, se acha que há questões que ainda fazem sentido serem abordadas neste âmbito. Sim, isso é uma inevitabilidade histórica. Nós não podemos ter aqui, infelizmente, todo o mundo, não é? Nem a história consegue apanhar exatamente tudo. Agora, por exemplo, se me perguntasse, gostaria de ter mais peças, por exemplo, da judiaria que existiu aqui em Évora, gostaria, e não tenho, portanto é uma parte da invisibilidade. Quando cheguei, por exemplo, também notei que, apesar deste ser um dos museus que até tem mais expressão em relação a mulheres artistas, ainda nos faltava aqui um bocadinho mais. Então instituímos a parede paritária, exatamente para pôr lado a lado pintores e pintoras da mesma época. Portanto, há sempre muitas áreas deste prisma histórico que não estão contempladas. O que é que nós fazemos também? Tentamos que a nossa programação, através daquilo que comunica, consiga colmatar essas carências que nós sentimos. Exato. E em relação aos maiores desafios, professora, quais são os maiores desafios? Os maiores desafios são os recursos humanos, portanto é a falta de recursos humanos. Somos realmente uma equipa muito pequena que tem vindo a crescer, felizmente, mas que precisa de crescer ainda mais, e é principalmente esse o maior desafio, e naturalmente
tem que haver também o acompanhamento da área financeira, mas isso já é um assunto que nós não temos tanto voto na matéria, embora tenhamos, evidentemente, porque fazemos muita pressão para que isso aconteça, mas tem que ser a tutela, exatamente, tem que ser a tutela a tomar essa decisão. Em relação também ao crescente, estamos na era da digitalização, a era da inteligência artificial. Sim. Como é que o museu se adapta a estas circunstâncias? Bom, há uma parte que nós não conseguimos fazer aquilo que queremos, exatamente por não termos recursos financeiros, mas temos a trabalhar connosco um bolseiro que trabalha nesta área das novas tecnologias, e então o saber dele também está a ser aqui exatamente muito importante para fazermos o desenvolvimento de alguns projetos. É claro que eu gostaria muito de ter tabelas interativas para fornecer mais informação, embora o museu é também um lugar de vários tipos de resistência. E neste caso eu tenho sempre que chamar a atenção para a maravilha que é nós termos esta cultura material aqui ao nosso dispor, e nada se substitui a um objeto artístico, nada. Mas, de qualquer das maneiras, para a informação, para a reconstituição de cenários, tudo isso seria muito agradável termos mais comunicação digital. Continuamos a lutar por isso também. Estamos no caminho. É isso. Percebemos também, logo na entrada do museu, que já existem alguns dispositivos, sim. Audioguias. Percebemos também que tem agora um dispositivo novo que também já permite ter acesso às coleções. Ficamos muito contentes por saber isso. Exato. E portanto, achamos que... Estamos a caminho, em breve também teremos uma visita virtual, portanto, há aqui o projeto EDS também está a trabalhar connosco, fazendo esses levantamentos todos que vão ser muito importantes para essa visita virtual mais completa, portanto, estamos a caminho. Outras questões que também fazem parte da atualidade da museologia, que têm a ver exatamente com o estudo das coleções, nomeadamente questões que estão relacionadas com, por exemplo, restituições. Gostávamos de ouvir a professora em relação, se já teve alguma situação que deve ser colocada no museu. Sim. Nós tivemos que fazer uma lista, não é, de peças que pudessem levantar alguma questão, ou se foram alvo de saque, ou se foram recolhidas de uma forma menos adequada ou própria. Não detectámos nenhuma, não é? Portanto, nós temos à nossa guarda 20.000 objetos, não quer dizer que tínhamos a certeza absoluta, mas tentámos fazer realmente essa triagem. Não temos. Cada um dos objetos que algum dia levantar algum problema tem que ser considerado, tem que ser estudado, tem que ser visto, porque, repare, Frei Manuel do Cenáculo colecionou, ele e outros colecionadores colecionaram peças de todo o mundo. Não é? Se nós fôssemos restituir geograficamente tudo, perderíamos também a noção de coleção, que é uma noção primária ao museu. Portanto, tudo isto levanta uma série de questões muito pungentes, digamos assim. E na ordem do dia. Completamente. Sobre a representatividade, também já falámos um pouco sobre a representatividade em termos de género. Não sei se em termos de questões de género, nomeadamente questões relacionadas com coleções particulares que possam ser identificáveis, ou que possa ter, por exemplo, parcerias, o museu com exposições temporárias que possam ter algum perfil mais diversificado na abordagem do género, por exemplo, ligado a associações que possam tratar temas como a sexualidade, questões ligadas a LGBTQIA+. Sim. Se há algum tipo de articulação do museu. Ora bem, nós o ano passado, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, foi exatamente dedicado às questões LGBTQI+. Portanto, estamos atentos, somos
pessoas atentas a todo esse tema e lá está, este museu é para todos, todos, todos. Aqui não há... a forma de normalizar é ser realmente para todos e não ser necessário, exato, é a integração. Portanto, não ser necessário mais um reforço tão grande. E se for ainda necessário o reforço, e em certas situações é necessário o reforço, cá estamos para acolher. Por último, o futuro do museu. Sim. 5, 10 anos de reflexão. 5, 10 anos, ora bem, é um bocadinho, olha, para já não sei se estarei cá, não sei se estarei cá, mas o que é que eu gostaria, não é? Gostaria que a equipa continuasse a crescer. Este é o meu principal desejo, a minha principal vontade, e que quem cá está continue a desenvolver os seus estudos, a sua formação, para ir cada vez mais longe. E uma mensagem final, destacando, percebemos que a professora ainda gostava de destacar uma peça em particular. Mas ainda posso destacar uma peça? Destacando uma peça simbólica até para o museu, para a comunidade, que acho que... Sim, que é forte. Eu vou destacar uma peça, embora convide todos a ver todas as peças que nós temos aqui e as das reservas também, porque nós fazemos muitas atividades em que tiramos as peças das reservas, não é? E este programa é exatamente a reserva aberta, portanto, ainda temos mais força nessa ideia, mas vou só destacar uma obra do período romano, que é a Ménade. É um baixo relevo do período de Augusto, e que representa, é um fragmento, e que representa uma Ménade, que é uma figura mítica que vai no cortejo de Baco ou de Diónisos, se quiserem, e vai dançando e cantando e vai pelos bosques. Geralmente eram representadas 9, nós só temos aqui um fragmento pequenino, em que ela vai em bicos de pés e em que se nota um movimento e em que se nota a transparência e que é belíssima. Não só a peça é bela, mas que foi transformadora de uma vida. Um escultor muito conhecido para a história da arte em Portugal e aqui em Évora em particular, o João Cotileiro, quando era pequenino, veio cá ver essa peça. E ele olhou para ela e disse: eu quero ser isto, eu quero vir a fazer isto. Ou seja, ele queria ser escultor. Foi através da observação daquela peça que ele se conheceu a si próprio. E isto é muito o que um museu faz. Faz-nos conhecer a nós próprios, faz-nos espelhar a nós próprios e, portanto, foi transformadora de uma vida. E, portanto, um museu é capaz de transformar vidas e de ser realmente uma instituição que intervém realmente na sociedade como motor e também como uma instituição que realmente quer transformar o mundo numa coisa melhor. Muito obrigada, professora. Eu agradeço muito a sua contribuição, ficamos muito felizes por nos ter recebido aqui na nossa casa, na Casa de Todos, no Museu Frei Manuel de Senac. Projeto, espero que tenham gostado. Até à próxima Reserva Aberta. Obrigada. Muito obrigada.